Paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. Estou começando mais uma aula aqui pelo canal Casa do Pão. Estou comentando o Salmo 1, verso por verso. E hoje vamos comentar o verso 4, que diz assim: Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. O salmista está falando de dois caminhos, o caminho do justo e o caminho do ímpio, as consequências da vida de cada um. Enquanto o justo, segundo eu comentei, versos 1, 2 e 3, ele é abençoado, agora o salmista direciona a sua escrita para o caminho do ímpio. Por isso que ele diz: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Não são como os justos. Ele está direcionando agora, mostrando, na verdade, o caminho do ímpio. É o pecador em completo contraste com o justo, e não é difícil ver esse contraste. A palavra ímpio ali quer dizer maldoso, criminoso, aquele que só faz maldade, porque a palavra impiedade quer dizer maldade. Depois de chamar o justo de árvore, o salmista chama o ímpio de palha, a palha que é levada pelo vento. Interessante que a tradução da Vulgata, escrita por Jerônimos, está escrito assim: não são assim os ímpios, não são, reforçando a ideia do contraste, de como esse ímpio é totalmente diferente do justo. E com a ideia do ímpio sendo uma palha, o salmista mostra o que acontece com ele. Quando o termo são como a moinha que o vento espalha, essa moinha era a parte da debulha do trigo, onde o trigo era colhido e tinha uma espécie de uma casca, que era essa palha que ficava ali no trigo. Então eles eram assentados num terreno plano e ali eles eram esmagados, de uma forma que um animal puxava uma tábua e eles colocavam um peso em cima dessa tábua para esmagar ali a palha e o milho. Geralmente eles colocavam ou uma pedra ou crianças, para que as crianças acompanhavam ali nesse trabalho, e usavam as crianças para divertirem elas também, para ajudar a fazer o peso e amassar o trigo e a palha. Depois que o trigo e a palha eram amassados, o agricultor jogava esse trigo, essa palha para cima, com o agir do vento, porque isso era feito num local mais alto. Com o agir do vento, o trigo, que era mais pesado, caía no chão e a palha era levada pelo vento. Então isso é o processo ali da separação da palha e do trigo. Então veja a comparação que o salmista está usando do justo e do ímpio. Enquanto ele diz que o justo é uma árvore fincada com raízes, o ímpio é uma palha seca. Está entendendo? Então ambos sofrem a ação do vento. Mas enquanto a árvore fica firme por causa das raízes, a palha, o ímpio, é levado para longe. Enquanto a árvore produz frutos para sustento, que é símbolo de vida, a palha é infrutífera, é estéril, não tem valor nenhum. Em alguns casos ela é levada e queimada. Então veja a analogia que o salmista traz para o justo e para o ímpio. Esse ímpio ali, o trigo, que era usado para o agricultor, para alimento, para sustento, para plantar mais, também servia como semente. Então o trigo também é símbolo de vida. Enquanto a palha não serve para nada, é levada para longe. Ela pode até crescer com o trigo, mas em determinado momento ela vai ser separada desse trigo. Olha que analogia que o salmista está fazendo de dois caminhos, de duas formas de vida, de duas escolhas de vida, o justo e o ímpio. E não importa o quanto esse ímpio seja famoso, seja rico ou seja poderoso, pelo Senhor ele é considerada uma palha, será levado pelo vento da justiça de Deus. E poderíamos até nos alegrar com os ímpios que serão punidos por Deus, mas não podemos pensar assim. Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 10, cita o salmo escrito por Davi, capítulo 14, verso 1. Não há um justo sequer, nem mesmo um. E João cita na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 10, que se nós falamos que não temos pecados,
somos considerados mentirosos. E Salomão, quando consagrava o templo de Jerusalém ao Senhor, 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 6, ele escreve, está escrito assim: quando pecarem contra ti, pois não há nenhum homem que não peque. E Jeremias escreve em Lamentações, capítulo 3, versículo 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, se renovam a cada manhã. Aí em Ezequiel nós lemos, capítulo 33, versículo 11, que Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes Ele quer que o ímpio se converta do seu caminho e viva. E Paulo escreve na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que Deus quer, tem o desejo que todos se salvem. E Pedro escreve na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 9, que Deus é longânimo para com todos, não querendo que alguns se percam, mas que todos cheguem ao arrependimento. Você está vendo? Nós podemos ler esse salmo primeiro e ver ali a situação dos ímpios, ver o que vai acontecer com eles, e poderíamos até nos alegrar, mas não podemos pensar assim. A palavra é bem clara, não somos diferentes, todos somos carentes da misericórdia de Deus. Não podemos fazer as impiedades que talvez as pessoas maldosas fazem, mas não estamos justos diante de Deus por causa disso. Somos justos somente pelo sangue de Jesus, pela escolha que fizemos de estar com Jesus Cristo. Então o que o salmista está falando ali não é a condenação de Deus, é a consequência daqueles que escolhem o caminho do justo ou o caminho do ímpio. Entenda bem isso. Por isso que Jesus deu ordem, a grande comissão, Marcos capítulo 16, versículo 15, ide pregar o evangelho a toda criatura, quem crê for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Essa palavra condenado devia tirar o nosso sono, gente, devia tirar o nosso sono. E Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20, Jesus diz para fazerem discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Ele prometeu estar junto até a consumação dos séculos. Então a função da igreja aqui não é para dizer quem é o ímpio, quem é o justo, quem vai morrer, quem vai viver, quem vai ser salvo, quem vai ser condenado. A responsabilidade da igreja aqui na terra é pregar o evangelho, é anunciar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Está entendendo? Então, quando você lê o Salmo primeiro, você vê a consequência do caminho do ímpio, você entende, eu preciso pregar o evangelho. Porque mesmo que eu não fazia maldades absurdas, eu também era ímpio, estava longe da graça do Senhor, mas quando eu entendi o evangelho, eu criei no Senhor Jesus Cristo, eu me tornei justo, não pelos meus méritos, mas porque eu creio que Jesus de Nazaré, o filho daquele carpinteiro, é o Filho de Deus, que morreu pelos meus pecados e ressuscitou para minha justificação. Aí eu me torno justo e começo a meditar na lei do Senhor, e sou uma árvore plantada na casa do Senhor. Está entendendo? Está entendendo como é sério isso, gente? É maravilhoso, mas também é uma responsabilidade. Amém? Muito obrigado por ter acompanhado esta aula, nesse comentário do verso 4. Semana que vem vamos estar comentando o verso 5, onde o salmista continua a falar dos ímpios, onde ele diz: pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Amém? Eu aguardo você. Muito obrigado novamente. Fique na paz. Tchau.